no bairro Estância São José, também fez questão de baixar o aplicativo no aparelho celular. Fica muito mais fácil para mim chegar em casa, entendeu? O horário que vai passar, entendeu? Então facilita muito, foi um grande negócio que a Circular fez. Para fazer uso do aplicativo é bem fácil. É só acessar o site da empresa, clicar no aplicativo, na opção Visualizar linha, escolher ou buscar a linha desejada. Assim, o passageiro pode ter acesso ao mapa, aproximar o ponto desejado, saber horário ou se o ônibus está próximo do ponto desejado. O aplicativo ainda fornece informações sobre os próximos horários, prefixo do ônibus, tempo de passagem do próximo, além de outras informações. Para escolher uma linha diferente, é só clicar no botão de pesquisa, digitar o número ou o nome da linha desejada. Muito fácil. Foi muito interessante mesmo. Adorei. Tá de parabéns. Esta é uma das melhorias previstas pela empresa. A próxima será uma reforma e revitalização do terminal central de linhas urbanas. Nós já tivemos algumas reuniões com o prefeito municipal, já tem uma construtora contratada para início das obras, nós temos também o projeto arquitetônico sendo desenvolvido. Né? Eu acredito que a parte de banheiros, banheiros para o público, as salas para a Polícia Militar, da Guarda Municipal e também, né, aqueles dependentes de cadeirantes, por exemplo, vão ter também seus banheiros masculino e feminino. E não só isso, nós vamos trocar piso, vamos dar uma nova paginação para o terminal de linhas urbanas. Parabéns à Circular e parabéns à direção da Circular pela iniciativa que está sendo muito bem recebida pelos populares, né? Agora, um outro tema aí que gera indignação na realidade na gente é uma pessoa ter a capacidade de pegar um banheiro químico e arremessar dentro do rio. Uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Se deram ao trabalho de fazer isso e olha, é impactante a imagem, né? Um banheiro químico foi encontrado dentro do rio, do Ribeirão de Caldas. Certamente foi jogado no final de semana. Nós temos a reportagem, vamos assistir. Quem passou hoje de manhã pela Avenida Santo Antônio, na Cascatinha, certamente viu uma cena nada agradável. Vândalos jogaram um banheiro químico dentro do ribeirão que divide a avenida. Ninguém soube informar de onde veio este banheiro químico, mas todos fizeram questão de lamentar a atitude de quem jogou o equipamento na água. Tem tanto lugar, né, para a pessoa pôr essas coisas, você não vai jogar no rio, né? Então isso aí não é culpa da natureza, é culpa do ser humano, né? Isso aí deve ser os vândalos, né, que jogam esse banheiro químico aí dentro do rio, né? Isso aí fica difícil. Aqui na Praça dos Macacos, você vê que é uma praça abandonada. A prefeitura não cuida daquilo ali. Inclusive os bancos que você tem para sentar, você não acha nenhum na praça. Tudo naquelas lanchonetes que tem lateral. Você vai pegar um banco, você recebe bronca do proprietário do lanchonete. Eu acho que a prefeitura deveria cuidar e retirar aqueles bancos de lá para o pessoal de idade que nem a minha sentar naquela praça ali. É impressionante, né? O que faz para acabar com o vandalismo, William? Esse é um trabalho difícil, mas é claro que tudo nasce na educação, né, Flávio? Não tem como você dizer que não. Acho que todo o processo de educação é justamente isso, de conscientização, de cidadania. E no Brasil que a gente vive, infelizmente, quem deveria dar exemplo, lá em cima não dá. Então, depois a gente só paga o preço disso através desses atos de pessoas, claro, descompromissadas com a sociedade, descompromissadas com a civilidade, descompromissadas com a cidadania. Enfim, jogar o banheiro público dentro de um rio prova que a pessoa acredita que a privada, desculpe o termo até, a privada da sua residência se estende aos espaços públicos. Infelizmente, é essa a conscientização que muitos têm ainda, infelizmente, a inconscientização, né? Esse é um caso pontual, né? Mas já teve situações aqui, por exemplo, em que parece que virou moda quebrar a lâmpada de poste, né? Durante uma época, alguns anos atrás. Eu não sei se você lembra disso, o DME teve grandes prejuízos com essas ações aí parou. Aí começaram a botar, de alguma forma, estimular os demais que têm uma condução correta na vida a denunciar, né? Então eu acho que isso tem que continuar fazendo. Quando alguém vê
um ato de vandalismo, alguma outra pessoa cometendo um ato de vandalismo, tem a obrigação de denunciar aquilo, né, Tiago? Lembrando que o ano passado também, Zambrano, por 2 vezes colocaram fogo em banheiros químicos. Verdade. Né? Aqueles 2 que ficavam próximos ali ao banheiro reformado do parque, Verdade. E depois outros 2 banheiros ali próximos aos carrinhos de lanche, quando a prefeitura colocou. Então mostra realmente que tem muitas pessoas que não têm, acho que o William falou bem, pontuou bem essa questão da educação. A gente percebe aí muitas pessoas não têm educação e, além de não ter exemplo lá em cima, não tem investimento no próprio governo, né? Porque a gente sabe que educação nunca foi prioridade aqui no Brasil, desde a sua história ali, desde os jesuítas quando vieram para cá, nunca foi, né? A gente sabe, educar para realmente ter uma nação melhor, para realmente ter um país melhor, isso nunca foi objetivo no Brasil, infelizmente. E com relação ao aplicativo da Circular, eu acho que é uma boa, né, ter esse aplicativo aí, ter colocado também, estava falando com ele aqui, ter colocado 2 computadores ali no terminal, porque às vezes muita gente não tem internet na hora, tem só Wi-Fi, então ali você pode ter muito bem a consulta, né? É mais fácil ali também, caso não tenha internet. Né? Essa sim é uma atitude saudável, eu acredito, da Circular, né, da empresa, e vem ao encontro da gente sair um pouco da discussão da tarifa do transporte coletivo. Eu acho que às vezes fica-se muito na tarifa e, na verdade, a melhoria do transporte público, ela se vai de outras ações. Então, eu acredito que a Circular, compreendendo isso também, eu acho que junto com o poder público, estão buscando aí novas ações, não só ficar discutindo a tarifa. A pessoa vai discutindo tarifa e é claro que para o usuário, o melhor seria que o transporte coletivo, como o próprio nome diz, público, fosse gratuito. Como isso não tem condição, porque a prefeitura, enfim, os órgãos públicos não têm condição de assumir isso, então passa-se uma concessão e a coisa começa a ter uma outra configuração. Mas, na verdade, essa discussão do transporte público passa fundamentalmente pela qualidade, pela melhoria da qualidade do transporte público, que está sendo aí visto com bons olhos pela Circular, nessas iniciativas, tanto de mudar, de passar aí a usar a tecnologia nesse ônibus online, como também na reforma da estação central, né? Às vezes as pessoas chamam aquilo de terminal, ali não termina nada, ali é que continua o processo, na estação central de linhas urbanas. Então eu acho que são iniciativas que vêm contribuir para que Poços de Caldas seja assim referência no transporte público em todo o país. O exemplo da educação vem de cima e a presidente entrou aí o ano dizendo que seu lema, né, do governo dela, né, até agora a gente não viu nada disso. Agora eu só quero conectar a questão da educação, do vandalismo também aos bancários, porque também vimos aí uma onda de destruição de caixas eletrônicos, de agências nas manifestações. Isso impacta de alguma forma no trabalho? A questão de vandalismo no meio bancário, principalmente nos caixas eletrônicos, tem sido notório no país inteiro, né, Fábio? A pergunta que se faz é de onde vem esse material para ser utilizado nessas explosões, essas dinamites, né? Tem conseguido com muita facilidade, então não sei como consegue esse material para fazer esse tipo de crime. Os bancos por si têm feito a sua defesa, tem mecanismo que sai spray de pimenta, a hora que o camarada, o bandido, ele aciona o caixa eletrônico usando aquele pé de cabra para tentar abrir aquela caixa de dinheiro, explode um spray de pimenta. Tem a questão de tinta que tinge o próprio dinheiro, mas acho que tem que começar pela Polícia Federal. A questão de quem está fomentando esse material, essa dinamite aos bandidos. É verdade. A gente vai continuar. Porque material explosivo também com relação ao Exército, tem que fiscalizar isso. Né? Quem fiscaliza é o Exército. Exatamente. Segundo falam, muitas dessas bananas de dinamite são roubadas das mineradoras, né, empresas, pedreiras e tudo mais. A gente vai falar desse assunto, continuar nesse assunto daqui a pouquinho. Se você quiser participar, o nosso telefone 3721-6955 está disponível na rede social, o endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, participe também pelo meio eletrônico e o intervalo é rápido, voltaremos já já. Relojoaria Universal, sob nova direção.
vendas e consertos de joias e relógios, fabricação própria de joias com oficina especializada, alianças de ouro a partir de R$ 360 o par, em 10 vezes sem juros nos cartões. Pensou em joias e relógios? É com a Relojoaria Universal. Atendemos vendedoras de joias de toda a região com preços especiais. Rua Marechal Deodoro 68, telefone 353722-2193. O dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, nesse segundo bloco, hoje entrevistando Aguinaldo Alves Viana, ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, o Sindicato dos Bancários. Então a gente tem um tema aqui a falar, vamos iniciar por esse tema, né? O Tiago nos apresentou essa ideia, eu acho muito oportuna e na realidade eu nem estava por dentro, aí busquei algumas informações e tem uma intenção de haver uma abertura de capital da Caixa Econômica Federal, possibilitando o investimento de instituições privadas, né? E também o controle de alguns departamentos do banco estatal. Isso é positivo? De que forma os bancários encaram isso? Pois é, no final de dezembro, já no final do governo Dilma, veio essa proposta de abertura de capital da Caixa. Isso já foi, de pronto, combatido por nós. Rejeitado. E agora, rejeitado. E agora, no começo do governo, voltou com a nova posse dela e do novo ministério, voltou à tona essa questão da privatização da Caixa com a abertura de capital. Lembrando que a Caixa fez agora 154 anos. É uma Caixa que é do povo, voltado para o povo. A questão do crédito barato, a questão de fomentar obras sociais junto à prefeitura, saneamento básico. Então tem todo esse contexto que, uma vez feita a abertura de capital, não interessa nada a um capitalismo que visa apenas o lucro, e a Caixa não foi criada para esse propósito. Aí a gente percebe, né, como às vezes o discurso ao longo do tempo não corresponde à prática, né? Muda, né? Muda. Eu estava lembrando da Vale do Rio Doce. Não, na verdade nós somos contra a privatização, porque não tem que privatizar nada e tal, e de repente muda-se o discurso, as práticas, os hábitos, e aí acreditar em quem, acreditar em qual ideologia, acreditar em qual partido, acreditar em qual país dentro desse contorno. Cada hora muda tudo, as pessoas perdem totalmente aquilo que apregoavam, muda-se sem, na verdade, uma explicação convincente. Enfim, é um pouco complicado a gente tentar entender o universo político nesse país. Não, e assim, o PT hoje definitivamente não é um partido mais de esquerda, né? Porque a gente sabe que a esquerda defende essa questão de estatização. É isso, dos governos, né, comandarem esses órgãos, essas estatais, né? Coisa que é diferente do liberalismo, né, o neoliberal, que acha que não, cada vez menos o Estado tem que ter intervenção nesse setor, né, deixar mais livre para empresários nesse sentido. A esquerda vê ao contrário disso, ou seja, que isso tem que ficar a domínio do Estado. A gente vê justamente o PT, que era um partido, né, que teve a sua base na esquerda, hoje fazendo, né, o jogo da política mais neoliberal, da política de quem tem que, infelizmente parece que é assim, né? É um discurso, mas quando está no poder tem que se mudar, porque
tem outros interesses aí, e muitas vezes também se pensa em reeleição, né, em continuidade do partido no poder, e isso faz com que muitas vezes também aquele partido perca sua característica, né? Ou seja, para eu continuar no poder eu vou ter que fazer isso, então... Vou ter que me submeter às regras do mercado. E isso complica muito também. Eu estava lendo uma matéria essa semana na revista Exame sobre exatamente essa questão da intervenção do governo de uma maneira mais agressiva, né? E que isso tem se comprovado ao longo do tempo, principalmente anteriormente, lá atrás, quando o governo intervia, as coisas tinham uma conformação mais sustentável. Hoje em dia, todas as intervenções que se tem provado no mundo inteiro, de governo tentando intervir em tudo, de ser a mãe pátria, tem se comprovado que não é salutar mais. Quer dizer, então o universo mudou bastante. Então é preciso que a gente entenda que talvez essas intervenções, ou acreditar que a mãe pátria vai pagar tudo, como tem sido apregoado e feito aqui nesse país, a gente percebe que ao longo do tempo a conta volta para quem? Para o bolso do consumidor. Agora, na prática, o que isso prejudica a vida do bancário? É sujeito a acontecer demissões, exonerações, por exemplo, perdas de direitos, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, Fábio, eu tenho uns dados aqui que contradiz tudo que o governo quer, que é a abertura de capital. Então, veja bem, a Caixa mantém hoje mais de 100 mil empregados, sendo 3 mil contratados em 2014. A Caixa é responsável por 67% dos contratos de habitação, sendo 58% de recursos próprios. Não inclui, assim, o Minha Casa Minha Vida. Mantém 35% de depósitos em poupança. Cerca de 1 milhão de contas são abertas por mês. É responsável por 19% do crédito. Pagou 176 milhões de benefícios sociais, que inclui aí o Bolsa Família. Pagou 173 bilhões de benefícios a trabalhadores, como seguro-desemprego, abono e PIS. Mantém 132 milhões de contas ativas no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. As lotéricas arrecadam mais de 13 bilhões, sendo que 5 deles é transferido para programas sociais do governo. E nos últimos 10 anos, a Caixa repassa 45% do lucro que ela obtém em tudo o seu mix de produtos para o Tesouro Nacional. 45%. Ou seja, quase a metade. Então, não tem porquê uma abertura de capital, sendo que a Caixa é um banco sadio financeiramente. Eu gostaria até de propor aqui, né, me ocorreu agora essa brilhante ideia, Fábio. Que tal se a gente privatizasse o governo? Contratasse administradores com expertise reconhecida, internacional, né? Talvez poderia ser um caminho aí, né? Uma boa possibilidade. Agora, diante desses fatos, para o próprio cliente da Caixa não alteraria nada uma possibilidade dessa? Não, para o cliente assim não, mas para os empregados sim. E para o povo, o que mais utiliza, o trabalhador que utiliza a Caixa, é temerário uma abertura de capital. Vai haver alguma manifestação, algum repúdio a essa intenção do governo? Sim, já teve no dia 27, a gente teve um ato no Brasil inteiro, a nível nacional, todos os sindicatos bancários do Brasil, e foi muito forte. E nós constatamos que a população, o usuário, aquele trabalhador mais simples, ele está do nosso lado também. Ele sabe que ele tem a perder no futuro com isso. Agora, isso para o mercado também é impactante para a rede pública, privada, a rede privada de bancos, por exemplo? É uma concorrência que vai diferenciar algo? Dentro de um capitalismo, Fábio, o banco privado, ele vai sempre buscar o lucro dele. Se ele dá 1 bilhão esse ano, o ano que vem a meta é 2 e a meta é sanguinária, né? Sempre crescente. Agora a Caixa tem outro contexto diferente, né? Todo mundo que vai fazer, todos os bancos têm habitação, todos os bancos têm, mas o povo procura a Caixa para fazer habitação, não é? Os juros são menores, né? Os juros são menores e tem todo um aparato já voltado para isso, né? Característica mais até o subsídio, né, para iniciar. A prefeitura, quando vai fazer uma obra de saneamento básico, ela procura o quê? Ela procura a Caixa. Ela não procura um banco privado. Então a Caixa, há 154 anos, foi voltada para essa finalidade.
E como ela está sadia financeiramente, no meu ver, é uma irresponsabilidade fazer uma abertura de capital neste momento. Ô, Guinaldo, mas, por exemplo, nós temos observado aí que, dadas essas mudanças todas que o país está atravessando, que tudo que era já não é mais, que as regras que eram apregoadas anteriormente estão modificando, o governo a cada hora toma uma decisão, e isso com certeza deve trazer para vocês aquela insegurança, principalmente para quem trabalha na Caixa Econômica. Agora, essa insegurança do governo e não está provocando essa insegurança em vocês? Quer dizer, de qualquer maneira, vocês estão inseguros dos dois lados. Se o governo continuar administrando a Caixa, há uma insegurança se ele vai realmente cumprir com tudo o que vai acontecer. O que vai acontecer. Se sair para o mercado aberto, também há uma insegurança. Quer dizer, quem trabalha na Caixa Econômica vive hoje fora da Caixa, né? Porque a coisa está difícil, né, nos dois lados. O contexto político no momento não é bom. A gente tem visto aí, principalmente, essa greve aí dos caminhoneiros também, né? Faltando já mercadorias em vários mercados, no geral, né? Então, acho que o governo está patinando e precisa firmar nas promessas que ele fez em campanha. Ok, eu quero mostrar agora, antes da gente fazer o intervalo, a câmera da Avenida João Pinheiro, exclusiva da TV Posto, nós temos ali, que mostra a movimentação agora na parte da manhã. Tem aí uma obra acontecendo e, na realidade, eles estão instalando os radares de medição de velocidade, os radares para emitir multas para aqueles que não respeitarem a velocidade de 60 km por hora, que será definida na Avenida João Pinheiro. Na realidade, já existe, né, essa limitação de 60 km, a velocidade permitida para aquela via, mas muitas vezes desrespeitada, principalmente nas madrugadas, onde acontecem aí um grande número de acidentes que já causaram aí, inclusive, a morte de algumas pessoas, de alguns condutores. Recentemente também um carro caiu dentro do rio, né? É verdade. Lá na Mansur Fraia, né? Na Mansur Fraia, exatamente. Então esses radares serão instalados durante a extensão da Avenida João Pinheiro e também na Avenida Mansur Fraia. Agora, olha o trânsito ali, Zambrano. Exatamente. Portanto, o trânsito está um pouco complicado nessa hora da manhã. Agora, 9 horas, se você está saindo de casa, procure evitar a João Pinheiro, procure evitar esse trecho para que acabe não perdendo seu tempo. Agora, não dá para entender, desde 2006, quando eu voltei para cá, para Posto Caldas, eu não entendo ainda por que muitas obras são feitas durante o dia, em horários que poderiam ser feitos à noite, Zambrano, de madrugada. Eu morei em São Paulo, isso lá é constante, né, para não causar esse transtorno no trânsito. Muito bem lembrado. Aqui em Poços, eu nunca vi isso acontecer. Aliás, vi sim na época do Navarro, quando ele asfaltou a área central ali, ele colocou gente trabalhando à noite, mas inclusive teve na época reclamação de moradores porque estava trabalhando à noite, não sei o quê, mas a gente vê que são poucas vezes que isso acontece em Poços, a gente tem essas obras assim que a gente sabe que vai causar um transtorno, né, ocorrendo à noite ou de madrugada aqui em Posto Caldas. Não sei se é mais caro, não sei o que acontece. Então, aí tem não vira, né? essa questão, né? O funcionalismo público para trabalhar à noite acaba não podendo. Mas isso aí é terceirizado. Só que isso é terceirizado, exatamente. Então, é só o secretário chegar e falar: olha, meu amigo, eu quero que você trabalhe de meia-noite às 6 da manhã para você, a não ser que tenha alguma necessidade de alinhamento de câmeras, mas isso pode fazer durante o dia. Agora, interromper o fluxo assim é mais difícil. Eu concordo assim embaixo de tudo que vocês estão dizendo e é claro que eu acho que governar é definir prioridades. Eu acho que não sei se isso seria prioridade do governo, mas enfim, vem ao encontro daquilo que a gente está falando aqui sempre. A falta de educação entra a polícia, né? Então é o seguinte, como diz aquela música do Titãs, polícia para quem precisa. Então se tem radar, quanto mais radares tivermos, quanto mais quebra-molas tivermos, quanto mais essas intervenções acontecerem, mostram claramente que falta muita educação nesse país. Ok. Então é hora do intervalo, é rápido, se você quiser participar falando alguma coisa, fazendo uma pergunta aqui para o nosso entrevistado, para o Aguinaldo, ou expressando aí a sua opinião. Nosso telefone 3721-6955 está disponível, aguardamos a sua participação. Voltaremos em instantes.
Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom que ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Abram alas para o Feirão da Economia da Carneiro Casa e Construção. Produtos com descontos de até 90%. Kit acessórios Mônaco apenas R$ 23,99. Tanque AJ Rorato 60 por 60 só R$ 69,00. Roupeiro Astra 70 litros apenas R$ 79,99. Kit prático Tondo. Gabinete mais espelheira 60 centímetros por R$ 289,00. Bacia com caixa acoplada e casa branca apenas R$ 309,99. Pague suas compras em até 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Voltamos com o Jornal do Sul de Minas, estamos no terceiro bloco entrevistando Aguinaldo Alves Viana, ele é presidente do Sindicato dos Bancários, ou o nome correto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no ramo financeiro. Só uma nota rapidinho, eu tenho até alguns VTs aqui para apresentar, mas não vai dar tempo, alguns até relativos aí às manchetes dos jornais, reclamação de lixo, por exemplo, uma constante, a nossa equipe esteve no Jardim Country Club observando também o desleixo que o recolhimento do lixo e o incômodo que isso traz para as pessoas, para os moradores dos bairros. Esse é um serviço que passou a ser feito de madrugada, mas também ainda não foi afinado corretamente. Mas o interessante é que a gente sabe que pelos noticiários, né, as greves aí dos caminhoneiros acabam fazendo aí, fechando as estradas, né? Fecham as estradas, muitos caminhoneiros que querem e precisam entregar suas cargas para receber seus recursos, seus dinheiros, não conseguem passar. Existe uma grande dificuldade em relação a isso. Mas olha que interessante, na manhã de sábado e ontem, começou algo esquisito nessa greve de caminhoneiros lá em Santa Catarina. A Polícia Militar e uma equipe do Enafron promoveram uma escolta de 18 caminhões carregados com produtos da JBS, controladora da conhecida marca Friboi. Os veículos partiram do frigorífico Sul Vale de São Miguel do Oeste e seguiram para a exportação no porto de Itajaí com total segurança, escoltados pela Força Nacional. A escolta aconteceu às 8 horas de sábado passado, dia 28, e também ontem, dia 2. De acordo com a JBS, 6 caminhões que saíram do município são de Itapiranga e o restante do sul do Vale de São Miguel do Oeste. A empresa conseguiu uma liminar para esse transporte. O comboio seguiu até Chapecó, no extremo oeste de Santa Catarina, posteriormente indo para o porto de Itajaí. Então, diferente, né? Eu acho muito diferente. Eu só queria saber quem é o dono da Friboi. Quem é o dono da Friboi? Como eu não sei, eu gostaria de saber quem é para ter esse poder nesse país. Né? Quem será que é o dono da Friboi? Né? Então eu fico pensando quem é o dono dessa carne, né? Da Friboi, porque é difícil da gente JBS, né? Da JBS.
Eu não sei. João Batista de Souza, provavelmente. Um pedreiro que começou lá atrás e que, através do seu esforço, da sua dedicação, do seu empenho, transformou aí essa empresa, a JBS, João Batista de Souza, num imenso frigorífico com esse poder enorme. Segundo fala, não era pedreiro, era tratador de animais, né? Mas aí a gente vai para outro assunto. Vamos voltar aqui para o Aguinaldo. É o seguinte, ouvimos solicitações de proprietários de casas lotéricas pedindo à Caixa segurança privada nas suas instalações. E o Tiago fez essa pergunta, se os trabalhadores das caixas lotéricas também são incluídos dentro desse sistema bancário. Por que não? Porque, na realidade, eles são agentes de um banco, representam um banco num determinado local e movimentam recursos desse banco. Então, é certo, por exemplo, a instituição bancária também enviar segurança privada e talvez reconhecê-los como trabalhadores do setor? Não, pelo seguinte, as casas lotéricas, elas foram criadas na finalidade de jogos de azar da Caixa Econômica. Aqueles jogos que a Caixa promove ali, que eu já até citei aqui nos números. A casa lotérica não tem alvará para fazer esse papel que ela anda fazendo, que é pagamento, recebimento, seguro-desemprego. Ou seja, ela age como se fosse uma agência bancária que ela não é. Ela não foi criada para essa finalidade e não tem alvará para isso. E tem sido alvo de bandidagem no Brasil inteiro, assaltos, colocando seus funcionários em risco. Dá prejuízo para a Não Caixa tem também. garantia nenhuma de emprego, não tem salário da categoria garantido pela convenção coletiva, ou seja, as casas lotéricas hoje, elas cumprem um papel que não é delas. E sem falar na questão da segurança, né? Que não tem um vigilante ali. Umas hoje estão blindadas, mas ainda é muito... Algumas delas estão providenciando, né? Sim, mas tem outras que não. Mas só a blindagem também não é garantia para aquele usuário que está ali para pagar a sua conta. Então, precisamos dar uma finalidade que foi criada para as casas lotéricas, ou seja, para jogos e não para banco. Até porque o próprio usuário muitas vezes faz saques, né? Sim. É possível fazer saques até um determinado valor, aposentado. Exatamente. Quantos aposentados Salário, já foram seguro-desemprego, vítimas né? de assaltos na saída da lotérica? Exato. Que garantia que tem? Nenhuma. Aguinaldo, nos fale do sindicato. Como é que é o sindicato aqui em Poços de Caldas? Qual a abrangência? Quais municípios atende? Quantas pessoas, quantos funcionários atende? Então, o sindicato dos bancários, que nasceu, lógico, de uma associação, foi criado em 86, ano que vem faz 30 anos. É um sindicato que tem uma postura de muita atuação na região. A gente representa 26 cidades da região. Temos uma subsede em São Sebastião do Paraíso. E, como disse, viemos e sempre seremos atuantes para o setor bancário. Nós contamos com sede própria, né, com auditório para até 80 pessoas. Nós temos sede campestre, nós temos colônia de férias na praia de Caraguatatuba. Então, ou seja, nós temos todo um contexto aí de entidade que é uma das maiores da região. Aguinaldo, eu sou da época que as pessoas achavam que o grande finalidade da vida dela, uma das possibilidades, era entrar para o Banco do Brasil, né? Fazer o concurso do Banco do Brasil. E é claro que ao longo do tempo as coisas foram se modificando e tal, e eu fico pensando na classe dos bancários, e eu queria fazer essa pergunta a você, se ao longo do tempo, no futuro, se essa classe dos bancários é uma classe que, me permita o termo, pode não ser muito apropriado, mas é uma classe em extinção, dado que a tecnologia vem substituindo os bancários e cada vez mais as agências estão reduzindo cada vez mais. Enfim, como é que você acredita nessa classe dos bancários aí no futuro? Eu dou o meu exemplo mesmo. Eu entrei no Banco Itaú em 1984. Na oportunidade, a gente tinha em torno de mais de 100 funcionários. Com o tempo, isso aí alguns serviços foi deteriorando, como compensação de cheques, que hoje não é feita mais, contabilidade. Então, alguns setores do banco foram desaparecendo, por conta, como você já disse, da informatização, da tecnologia em si.
Isso é um impacto que deu no setor bancário muito grande, tirou o emprego de muita gente. Agora, quanto a isso, não tem o que fazer, né? A tecnologia ela vai sempre avançando, visto que hoje você faz serviço bancário no próprio celular, não é? Mas o sindicato tem se mostrado forte, buscando sempre outras alternativas para aumentar o número de funcionários dentro das agências bancárias. Agora, os usuários continuam reclamando muito dos bancos, né? Porque você vai nos bancos, às vezes, os caixas, cai o sistema, os caixas não estão funcionando, os caixas eletrônicos não funcionam. Aquela questão também dentro dos próprios bancos, às vezes, aquela questão da espera, em alguns momentos, isso Esses são os ultrapassa. problemas light. Para dizer outros. Problemas, exatamente. Os PROCONs estão aí para não nos deixar mentir nesse aspecto. Mas isso não é relevante, afeto, no caso, aos bancários em si, mas sim às instituições, a cobranças indevidas de cestas e tudo mais, né? Com certeza, o culpado de toda essa demora no atendimento é do próprio banco. É claro. Porque o banco tinha que colocar mais funcionários. Ou gerenciar melhor os que tem, né? Inclusive deixa os próprios bancários à mercê disso, gerando doenças ocupacionais e depressão. Né? A gente tem casos de suicídio no meio do bancário. Nossa. De tanta pressão, de metas. Metas, né? Então isso aí, o banqueiro, para ele, só visa o lucro, ele só quer altos ganhos e o bancário tem que se, né, naquele termo bem usado mesmo, tem que se virar nos 30. Então, o próprio banqueiro tem que conscientizar e colocar mais bancário dentro das agências. Por exemplo, você chega numa agência bancária... E aí, vocês pedem isso no sindicato? Sim, frequentemente. É objeto de negociação. A gente não briga só por melhores salários, mas por mais empregos também. Sim. E aí você chega numa agência bancária, você vai lá e pega o teu ticket de espera de 15 minutos. Tua senha. Aí o caixa do banco, ele tem 15 minutos para te atender, para vender o mix dos produtos dos bancos, né? Empurrar a goela abaixo e autenticar aquele calhamaço de papel. Ou seja, a carga está toda em cima dele, né? Toda em cima do bancário. Ainda corre o risco do cliente pegar aquele ticket e no PROCON falar que ele não foi atendido dentro daquele prazo legal e ele ser penalizado ainda. Tiago. Rinaldo, eu queria falar com relação ao ano passado, nós tivemos uma greve, acho que foi importante, aqui em Poços de Caldas também, com a participação de bancos privados, né, porque normalmente quando se fala em greve no setor dos trabalhadores do ramo financeiro, né, a gente vê mais greves no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, a gente até entende, né, porque são bancos estatais, ou seja, quem trabalha ali é servidor, então tem uma certa instabilidade que muitas vezes o empregado em bancos particulares não tem, e isso aconteceu em Poços de Caldas, ou seja, a participação também de bancos privados, de funcionários de bancos privados. E eu me lembro que eu vi muitas pessoas criticando, né, o grevista, né? Eu acho isso um absurdo, o operário, trabalhador criticar quem faz greve, ou seja, quem está ali reivindicando pelos seus direitos, porque a gente sabe que muitas vezes a greve é a única solução, a única saída que o trabalhador tem, né? Lógico que outras classes não são tão organizadas como o sindicato, como o setor financeiro e outros, né? Mas a gente tem que ter inveja de quem faz greve, né? E não criticar como muitas vezes a gente vê trabalhador criticando. Queria que você falasse sobre essa questão, sobre muitas vezes vocês sendo criticados por realizarem greves e também como é que está esse ano, como vocês estão pensando esse ano com relação às negociações aí com os bancos. A história, né? O ônus e o bônus. Nós estamos vendo aí no meio dos caminhoneiros que estão interditando estradas, fazendo a greve deles, mas pela razão do seguinte: o que eles querem? Eles querem que abaixe o preço do combustível. Isso vai beneficiar só os caminhoneiros? Não, vai beneficiar toda a nação, não é? E no nosso meio bancário é a mesma coisa. Quando a gente faz greve, é no intuito de beneficiar a categoria, não é? Melhores salários, melhores condições de trabalho, mais empregados vai diminuir o tempo de fila, não é? É o que eu disse no bloco anterior. Então, acompanhar essa inflação, a população tem que saber que vai ter melhorias para ele também, não é só para o bancário. Uma vez contratado mais funcionários, vai melhorar o atendimento ali na rede, não é? Vai melhorar para o cliente. Foi feita uma lei municipal, você falou de
atender a todos e houve uma participação aqui, eu lembrei disso. Houve a criação de uma lei municipal exigindo a instalação de câmeras de vigilância nas portas das instituições bancárias, coisa que ainda não foi feita. E isso também é, vamos dizer assim, um item de segurança para o próprio trabalhador, para o próprio bancário. É possível vocês exigirem isso também das instituições, uma rapidez mais rápida? Inclusive eu tive reunião em São Paulo, lá no CEIC, que é o centro lá do Banco Itaú, lá no Jabaquara, e foi proposto pelo próprio banco de colocar câmeras na porta de todas as agências do Banco Itaú. Isso. E fazer essa parceria com a Polícia Militar, interligando tanto a central do banco como a Polícia Militar. Isso aí pega toda a rua ali, então todo acontecimento que tem na rua, isso aí vai servir para a Polícia Militar e para a Polícia Civil também, questão de investigação e tudo. Identificar também os caras Identificar quem está fazendo baderna ali, né? Exatamente. Aguinaldo, grato aí pela sua colaboração, pela sua presença. Muito bom para a gente conhecer mais do sindicato. Desejo uma boa continuidade no seu trabalho. Ele só não falou da questão esse ano. Estão pensando em pedir quanto com relação ao reajuste? Sim, a resposta. Ainda é muito cedo para a gente avaliar essa questão, porque a data base nossa, Thiago, é 1º de setembro. Então nós estamos aí já começando março, já começa a ter os nossos primeiros encontros. Nós acreditamos que sempre com ganho real. Nós trabalhamos sempre acima da inflação. Como os bancos são os reis dos ganhos, né, campeões de rentabilidade. Então os sindicatos bancários não vai para a campanha salarial pedindo reposição de inflação. A gente sempre quer ganho real e a gente sempre tem obtido isso 2%, 3% acima da inflação. Então a tona desse ano deve permanecer nesse patamar também. Para bancário é bom fazer isso, porque eles são bons de conta, né? Aí já chega junto. E o banqueiro é mais ainda. É melhor ainda, né? Melhor ainda. Falou em números é com eles mesmo. Na verdade, o banqueiro tem uma calculadora diferente, né? Ela só soma para eles. Ela dificilmente... não divide, né? Não divide. Aguinaldo, grato aí pela sua presença. Felicidades. Obrigado pela oportunidade. Oi, pode falar. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é bom a gente estar esclarecendo os pontos, principalmente do sindicato, né? Que é sempre polêmico, sempre por muitos até rechaçado, mas a oportunidade é bom para a gente estar esclarecendo e que sindicato não é um lugar de confusão, e sim de solução. Isso aí. William, grato pela colaboração. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Mas volte, né? Aqui continua, né? Não, com certeza. A TV pode ser um lugar de amigos, né? E a casa de amigos a gente sempre volta. Eu não estou mais no Hora da Verdade, como acho que muita gente sabe, mas a TV Pós continua sendo... Se eu não estou mais aqui, TV Pós continua no meu coração, com certeza. Como eu escrevi na sua publicação no Facebook, eu lamento. Sim. Mas continuo, como sempre, lhe desejando sorte, prosperidade e tamo junto. Somos parceiros, né? Obrigado. Legal. Tiago, grato aí, até amanhã. Obrigado, Zambrano. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado também ao William. Também lamento aí a questão do William aí, porque é o que eu estava falando, né? Bons apresentadores, a gente sabe que é difícil a gente encontrar hoje, né? A gente sabe aí que tem muitos, mas não pessoas boas, independente da sua opinião. Eu acho que o William consegue expor bem a sua reflexão e acho que isso é importante. Então a gente perde um pouco aí com relação à saída do William. Eu queria só deixar um recado também com relação à greve, que eu ouço muitas críticas aqui de trabalhadores de Poços de Caldas questionando muitas vezes quando algum movimento, algum sindicato, algum ramo, alguma área faz greve. Eu acho que a gente tem que sempre apoiar esse tipo de luta, né, do trabalhador. Nós somos trabalhadores, a gente tem que sempre apoiar essa questão aí de reivindicar mais salários. E a gente ouve muito o seguinte, Zambrano, mas chegou sabendo quanto ia ganhar. Por que agora está querendo mais? Ora, isso não é só porque você chegou sabendo que ganha X, que você tem que ganhar aquele X pro resto da vida, né? A gente tem que sempre procurar mais, eu acho que isso faz parte do trabalhador. Tem que acompanhar. Eu também me despeço desejando para você uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.